Ela era apenas uma faxineira. Ele um milionário frio e distante. Mas tudo mudou quando ela encontrou um garoto desconhecido numa noite de chuva e acabou salvando o filho que ele nunca soube como amar. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. A chuva caía com força naquela madrugada silenciosa, lavando as ruas da cidade como se tentasse apagar suas cicatrizes. O vento soprava com violência, fazendo as árvores balançarem como sombras vivas, e o asfalto encharcado refletia os poucos postes de luz, criando uma dança tênue de brilhos e trevas. Lorena caminhava rapidamente, protegendo a cabeça com o casaco fino, os sapatos molhados e as mãos apertando uma sacola plástica com as compras do dia. Era quase 2 da manhã. Ela não deveria estar na rua, não com uma filha pequena esperando em casa, mas a farmácia do bairro havia ficado sem o antitérmico que Melissa precisava, e como mãe solteira, ela sabia que ninguém mais faria aquilo por ela. Foi então que viu a silhueta. Um garoto sozinho, encolhido debaixo de uma marquise enferrujada, como se o concreto fosse seu último abrigo. A água escorria pelas bordas do telhado improvisado, respingando no rosto dele, que mal se escondia do mundo. Ele estava com os braços cruzados sobre o peito tremendo, não só pelo frio, mas por alguma dor que ainda não se deixava ver. Lorena parou. Por um segundo ficou apenas observando. Poderia seguir em frente, fingir que não viu, como tantos fazem. Mas havia algo naquele menino, algo nos olhos assustados, no jeito que se escondia do mundo sem pedir ajuda, que a fez lembrar de si mesma há alguns anos, sozinha, perdida e sem ninguém. "Você não devia estar aqui sozinho", disse ela com a voz firme, mesmo que o coração hesitasse. A água descia pelo seu rosto misturada às lágrimas que não sabia se vinham de dentro ou de fora. Esse não é lugar para ninguém ficar parado, ainda mais a essa hora. O garoto se sobressaltou. Virou-se com um movimento brusco como quem esperava o pior. Seus cabelos estavam completamente encharcados, colados ao rosto pálido. Os olhos arregalados varreram os arredores antes de se fixarem nela. Olhos que não confiavam, que não acreditavam mais em promessas. "Eu não preciso da sua piedade", ele rebateu, tentando endurecer a voz. Mas mesmo nas palavras afiadas, havia uma fragilidade óbvia. Ele se encolheu ainda mais, como espasmos involuntários que denunciavam o quanto ele estava no limite. E havia algo mais. O olhar insistente para o fim da rua, aquele beco mal iluminado que parecia prometer um perigo que ainda não havia se revelado. "Você está esperando alguém?" Lorena perguntou, suavizando o tom. Ele desviou o olhar, abaixando a cabeça, sem dizer nada. Mas algo em seu olhar mudou. Lorena viu o tremor sutil em seus dedos, o modo como ele olhava para as sombras como se estivesse esperando algo, ou alguém. "Você fugiu de algum lugar?" Ela arriscou. Silêncio. "Está ferido?" Nada. Então ele falou, a voz fraca. "Fui roubado. Minha mochila sumiu. Meu telefone também." As palavras pareciam doer ao sair. Lorena não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão, sem insistência, mas com firmeza. Um gesto simples, mas que carregava o peso de alguém que sabia o que era precisar de ajuda e não encontrar nenhuma. A chuva não cessava. O mundo continuava girando, indiferente ao que acontecia ali. Mas para Lorena, aquele instante era tudo. E ela ainda não fazia ideia. Quem era aquele menino molhado, assustado e arisco que aceitava agora com relutância sua ajuda? E que aquela noite, aparentemente banal, seria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Porque às vezes, os encontros mais improváveis são aqueles que o destino marca com mais força. E o amor, esse teimoso imprevisível, gosta de começar no meio da tempestade. O silêncio entre eles era espesso como a própria noite. Lorena deixou que ele se estendesse por um momento, observando o garoto com olhos de quem conhecia a linguagem da dor muda. Então, finalmente,
Soltou o ar que vinha prendendo nos pulmões, como se fosse uma decisão. Quer ligar para alguém? Perguntou com a voz mais suave do que antes. Ele balançou a cabeça lentamente. Não foi um gesto impulsivo. Foi como se cada centímetro exigisse esforço. Não quero falar com ninguém, murmurou. Só preciso de um lugar seguro até o sol nascer. Lorena hesitou. Ali, na calçada fria e molhada, entre a consciência e a compaixão, um duelo se travava dentro dela. Ela era mãe. Uma mulher sozinha, com uma criança de 6 anos em casa. Não podia se dar ao luxo de confiar cegamente em estranhos, ainda mais em um garoto misterioso encontrado em plena madrugada. Mas o que a fez decidir não foi um impulso cego. Foi o jeito como ele ficou ali, firme, tentando parecer mais forte do que era. Tremendo não apenas pelo frio que o castigava, mas pelo medo de baixar a guarda e ser ferido outra vez. Era o tipo de fragilidade que ela conhecia muito bem. Tudo bem, disse, ajustando a alça da bolsa no ombro. A chuva agora escorria pelo seu rosto, mas ela mal notava. Eu moro a 2 quadras daqui, não é nada luxuoso, mas é quente. Tem um sofá. Pode passar a noite lá. O garoto pareceu abrir a boca para discutir, para dizer que não precisava, que estava bem. Mais uma tentativa de proteger o orgulho ferido, mas o corpo o traiu. Seus joelhos cederam levemente, como se o peso da noite estivesse enfim cobrando seu preço. Ok, sussurrou, quase sem voz. Eles caminharam em silêncio. Lorena manteve alguns passos de distância, não por desconfiança, mas por respeito. Ela sabia que, às vezes, o espaço era a única coisa que uma alma machucada ainda podia controlar. O som dos passos molhados ecoava na calçada, acompanhados apenas pelo gotejar insistente das árvores e o sussurro do vento entre os fios dos postes. Quando chegaram à sua modesta casa, Lorena retirou as chaves com cuidado e destrancou a porta com o mesmo zelo com que se abre um segredo. Fez um gesto com a cabeça para que ele entrasse. O interior da casa era simples, acolhedor. A luz suave de uma luminária iluminava a sala, revelando paredes com alguns desenhos infantis, livros coloridos empilhados na estante baixa e uma pequena mochila rosa encostada junto à porta. Tira os sapatos aí, pediu apontando para um tapete gasto. O sofá é seu por essa noite. Tem um cobertor extra no armário. Ele assentiu. Não disse nada. Apenas começou a tirar os tênis encharcados, enxugando as bochechas molhadas com a manga da blusa, sem saber se secava a chuva ou as lágrimas que escapavam sem aviso. Lorena seguiu para o fundo da casa, pisando com leveza para não acordar a filha que dormia no quarto ao lado. Entrou no quartinho, onde guardava caixas empilhadas com roupas de inverno, brinquedos antigos e contas vencidas. Abriu a gaveta trancada com a naturalidade de quem aprendeu a proteger o pouco que tem. Não por medo do garoto, mas por hábito. Um instinto de sobrevivência que não se desliga nem quando o perigo parece pequeno. Ela retornou com um cobertor dobrado, uma toalha felpuda e um moletom limpo que pertencia ao pai da filha, deixado para trás muito tempo atrás, como tudo que ele representava. Banheiro é a primeira porta à direita, disse, estendendo os itens a ele. Se quiser tomar um banho, vá em frente. A água demora um pouco para esquentar, mas vale a espera. Ele a olhou por um segundo, um olhar silencioso, mas cheio de peso, como se nunca ninguém tivesse oferecido algo tão simples com tanta sinceridade, como se não estivesse acostumado a cuidados, apenas a sobreviver. Lorena se afastou sem exigir agradecimentos. Ela não fazia aquilo por aplauso. Fazia porque lá no fundo sabia que às vezes é preciso apenas uma noite de abrigo para que uma vida inteira comece a mudar. E o que ela não imaginava é que aquela porta aberta mudaria não só a vida dele, mas a dela também. Ele pegou as roupas com um gesto quase cerimonial, como se não soubesse ao certo se podia aceitá-las de verdade. Seus dedos trêmulos envolveram o tecido quente do moletom, e seus olhos, ainda com traços de desconfiança, se ergueram até o rosto de Lorena. Havia algo naquele olhar. Não era gratidão ainda, era espanto. Como se não conseguisse compreender por que alguém faria aquilo sem pedir nada em troca. Por que você está fazendo isso?
Ele perguntou, com a voz hesitante, como se temesse a resposta. Lorena desviou o olhar e esfregou a nuca com a mão molhada, tentando encontrar as palavras certas. Não era uma mulher acostumada a explicações sentimentais. A vida, para ela, sempre fora uma sequência de decisões práticas. Mas naquele instante, a resposta brotou de dentro com uma honestidade simples. Porque você parecia precisar de ajuda, disse. E eu espero que, se um dia minha filha estiver em apuros, alguém faça o mesmo por ela. A palavra filha pareceu atingir o garoto de forma inesperada. Seus ombros se curvaram quase imperceptivelmente, como se estivesse tentando se esconder dentro de si mesmo. Mas ele não disse nada. Apenas virou-se lentamente e caminhou até o banheiro, fechando a porta com cuidado. Lorena ficou parada por um segundo, escutando os sons suaves da água se enchendo no cano antigo. Então, seguiu até a cozinha. Ajeitou uma pequena caneca no fogão e encheu com água, esperando até que vapor começasse a subir. Enquanto isso, pegou um pedaço de papel e rabiscou, com sua caligrafia apressada de mãe multitarefa, um recado simples, mas carregado de intenção. Se precisar ligar para alguém, o telefone fixo está na parede. Não hesite em abrir o armário para mais cobertores. Por favor, mantenha a porta fechada. Minha filha tem sono leve. Não sei o seu nome, mas sei que todos merecem um lugar seguro, ao menos por uma noite. Boa sorte, estranho. Dobrou o papel com cuidado e o colocou ao lado da caneca fumegante na mesa de centro. Depois apagou a luz da cozinha caminhando de volta pelo corredor, com a leveza de quem conhece cada rangido do chão. Entrou no quarto sem fazer barulho e deitou-se ao lado da filha, que dormia encolhida, os braços envolvendo um urso de pelúcia gasto. Lorena observou por alguns segundos aquele rostinho sereno, antes de fechar os olhos e permitir que o sono a levasse também, ainda que carregasse no peito a tensão de quem ofereceu abrigo ao desconhecido. Do outro lado da casa, cerca de 20 minutos depois, o garoto saiu do banheiro. Seu corpo exalava vapor e a toalha descansava em uma das mãos. Ele usava o moletom largo, que mais parecia engoli-lo, mas que era absurdamente mais confortável do que qualquer coisa que vestira nos últimos dias. A casa estava envolta em silêncio, um silêncio cálido que parecia proteger. Ele caminhou com cuidado pela sala, parando ao ver a pequena cena montada sobre a mesa de centro. O cobertor dobrado, a caneca com água morna e o bilhete. Pegou o papel com as mãos úmidas e leu, sem pressa. Palavras simples, mas carregadas de humanidade. Ele tocou a borda da caneca. O calor penetrou em seus dedos como se dissesse silenciosamente: "Você está seguro aqui." E naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Não era dor, era alívio. Sentou-se devagar no sofá, puxando o cobertor para cobrir os pés. O tecido áspero contra a pele era, naquele instante, o mais próximo de carinho que ele sentira em muito tempo. Deitou-se, ajeitando-se com o cuidado de quem teme fazer parte de algo bom demais para durar. A chuva lá fora havia perdido força, como se até o céu decidisse aquietar-se por um instante. E então, no silêncio da madrugada, ele entendeu algo que não havia sentido nos últimos dias: paz. Lorena não havia perguntado seu nome, não exigira explicações, não fizera julgamentos. Ela apenas o acolhera, com o coração de uma mãe, com o instinto de quem reconhece a dor do outro mesmo sem palavras. Ele não sabia quem ela era, mas por enquanto isso não importava. Ele dormiria, e amanhã descobriria o que fazer com o que restava da sua história. O novo dia chegou como uma promessa suave, quebrando o peso da noite anterior com um som puro e vibrante de risadas infantis. Um som leve, cheio de vida, que atravessava o ar com a naturalidade de quem não conhece a dor do mundo. Uma gargalhada aguda, sincera, que imediatamente trouxe ao garoto uma estranha sensação de deslocamento. Ele despertou devagar, os olhos ainda pesados e o corpo envolto pelo cobertor macio, que de tão confortável parecia até irreal. Por alguns segundos, ele não soube onde estava. A lembrança da chuva, das sombras, do medo,
Tudo parecia distante diante daquele calor silencioso que agora preenchia o pequeno cômodo. O aroma de pão tostando e café fresco escapava da cozinha como uma trilha reconfortante. Ao fundo, a televisão exibia desenhos animados, suas vozes animadas colorindo o ambiente com tons de normalidade. O garoto se sentou com cuidado, piscando contra a luz amarela da manhã que entrava pelas cortinas finas da sala. Aos poucos, seus olhos ajustaram-se ao novo cenário. Do outro lado, sentada de pernas cruzadas sobre o carpete gasto, uma menininha com cachos dourados balançava a cabeça rindo sozinha, completamente absorta nas aventuras animadas na tela. Era como assistir a um outro mundo, um ao qual ele nunca tivera acesso. "Bom dia", disse ele, a voz rouca pela primeira fala do dia. A garotinha ergueu os olhos num sobressalto alegre, como se a presença dele fosse a coisa mais fascinante que já vira. "Oi", exclamou com entusiasmo. "Você é um príncipe?" A pergunta foi tão inesperada que Lorena, que estava na cozinha virando fatias de pão na frigideira, quase deixou cair a espátula. O garoto piscou confuso, sem saber se ela estava brincando ou testando-o. "Você dormiu no nosso sofá igual nos filmes", explicou a menina com uma seriedade tocante. "Os príncipes às vezes aparecem assim, meio perdidos, tristes, mas depois eles salvam todo mundo." Ela falava como quem realmente acreditava, como se no mundo dela aquilo fosse perfeitamente possível. Ele riu, não por zombaria, mas por pura surpresa. Riu de verdade, pela primeira vez em dias, e naquele riso havia algo quebrando por dentro. Uma muralha, uma camada de gelo, uma armadura que ele já não precisava vestir ali. A menina bateu palmas, satisfeita com a resposta. "Meu nome é Melissa", disse orgulhosa. "Mamãe falou que um garoto simpático dormiu aqui porque estava frio e estava chovendo. É você, né?" "Eu acho que sou eu então", respondeu ainda sorrindo. "Prazer em conhecê-la, Melissa." Ele assentiu, tocado com a simplicidade com que ela o aceitava ali, como se fizesse parte daquele lar desde sempre. Do outro lado, a voz de Lorena ecoou da cozinha, agora mais leve. "Melissa, venha me ajudar a passar manteiga no pão." A menina soltou uma risadinha gostosa e correu para a cozinha, os pés descalços fazendo barulho no chão de madeira. O garoto ficou ali por um momento, observando a cena, sentindo uma estranha vontade de levantar e segui-la. Não apenas até a cozinha, mas até aquele mundo que cheirava a café, amor de mãe e desenhos animados pela manhã. Era como acordar dentro de um sonho que ele nunca ousou ter. E naquele instante, sem perceber, algo começou a mudar dentro dele. Algo profundo, sutil, mas poderoso. Porque às vezes, não são grandes gestos que salvam um coração machucado. Às vezes tudo começa com um cobertor quentinho, uma caneca sobre a mesa e uma menininha de cachos dourados que pergunta, com o maior dos sorrisos, "Você é um príncipe?" O garoto seguiu lentamente, seu corpo ainda dolorido pela noite passada. Ele entrou na pequena cozinha e encontrou Lorena, com os cabelos ainda úmidos de sono e os olhos marcados pelo cansaço da madrugada anterior, movimentava-se pela cozinha com gestos silenciosos e cuidadosos. "Você tem nome?" perguntou suavemente. Ele hesitou por longos segundos, então respondeu, "Gabriel." O nome saiu com uma honestidade crua, como se tivesse acabado de decidir que queria ser chamado assim ali, naquele momento. Lorena apenas assentiu. "Gabriel, então. Seja bem-vindo." O menino abaixou os olhos. Era visível a batalha interna que ele travava entre o orgulho e a necessidade. Mas naquele momento, mais forte que qualquer defesa, foi a fome que falou mais alto. Ele aceitou a caneca de café com leite e a fatia de pão. Comeu devagar, olhando para as próprias mãos como se elas não pertencessem àquela cena de paz temporária. Nos dias que seguiram, Gabriel tornou-se uma presença silenciosa, mas constante naquela casa. Não ocupava espaço, não fazia perguntas e parecia sempre pronto para fugir a qualquer sinal de rejeição. Mas Melissa, com sua pureza infantil, foi quem primeiro rompeu o escudo dele. Ela o envolveu em brincadeiras simples, dividiu seus lápis de cor, ofereceu desenhos de arco-íris e até ensinou a ele
a fazer pulseirinhas de miçangas, para vender na feira e ficar rico, segundo seu plano de negócios mirabolante. Lorena observava tudo. A transformação de um menino de olhos vazios para alguém que às vezes sorria, que olhava para a porta não com medo de quem viria, mas com expectativa de quem voltaria. Ele começou a ajudar na casa sem que ela pedisse. Lavava a louça, varria o chão, buscava água quando a caixa d'água falhava. E à noite, mesmo no silêncio da sala, a presença dele preenchia algo que antes era vazio demais. Mas Lorena sabia. Sabia que ninguém aparece do nada sem carregar algo às costas. E ela também sabia o peso de carregar um passado no peito sem dividir com ninguém. Certa tarde, enquanto Lorena estendia roupas no varal, viu sentado na calçada, mexendo em algo dentro do tênis. Aproximou-se e viu um pedaço de papel amassado. Era uma foto, borrada, desgastada, com a imagem de uma mulher elegante e um homem de terno. Ao fundo, uma casa grande, imponente, como aquelas de revista. "Eles são seus pais?" Lorena perguntou baixinho. Ele encolheu os ombros. "Talvez, acho que sim. Ou eram, não importa." Ela não insistiu. Apenas se sentou ao lado dele. "Importa sim. Tudo importa. Até o que a gente tenta esquecer." Gabriel não respondeu. Mas não escondeu a foto. Naquela noite, ele dormiu de novo no sofá. E Lorena, ao fechar a porta do quarto, olhou para ele mais uma vez. Um estranho, um menino perdido, mas também alguém que, mesmo sem saber, começava a se encaixar naquele lar improvável. E no fundo, ela sentia que aquilo estava longe de ser apenas um abrigo temporário. Estava se tornando o começo de uma nova história. As semanas passaram como folhas levadas por uma brisa incerta. Lorena, que antes acreditava que sua rotina estava definitivamente traçada entre trabalho, escola da filha e noites solitárias no sofá com a TV de fundo, agora se via vivendo algo inesperado. Gabriel, o menino de passado nebuloso e olhos desconfiados, passou a fazer parte de seus dias como se sempre tivesse pertencido ali. Ele não pedia nada, mas oferecia tudo: sua ajuda silenciosa, sua presença atenta, sua calma estranhamente madura para alguém tão jovem. Melissa, por outro lado, parecia cada vez mais encantada com o novo amigo, dividindo com ele seus brinquedos, confidências e até os chocolates que ganhava da vizinha. Era uma noite fria de quinta-feira, quando tudo começou a mudar de verdade. Lorena tinha chegado tarde do trabalho, os cabelos presos num coque desmanchado, os olhos cansados e os pés pedindo socorro dentro dos sapatos apertados. Quando abriu a porta, foi recebida por um cheiro quente de sopa caseira. A cena que viu fez seu coração parar por um segundo. Gabriel, usando um avental dela, mexia cuidadosamente uma panela enquanto Melissa colocava à mesa. Ela riu, surpresa. "Desde quando você cozinha?" Gabriel deu de ombros, sem olhar para ela. "Vi você fazendo. Só tentei copiar." "E se ficar ruim? Então a gente pede pizza." A simplicidade daquela resposta fez Lorena rir ainda mais, e naquele riso havia algo diferente. Alívio, gratidão, talvez até um pouco de encantamento. Sentaram-se os três juntos para comer, a luz suave da luminária refletindo nas colheres e nos rostos sorridentes. Melissa contou histórias da escola, Gabriel ouvia tudo atentamente, e Lorena apenas observava, o peito aquecido por uma sensação que não sentia há anos: lar. Era como se aquele menino tivesse sido costurado, ponto a ponto, ao tecido invisível da sua rotina, sem que ela tivesse se dado conta. E, mesmo que houvesse 1000 perguntas sem resposta, ela se permitia aos poucos confiar. Talvez fosse o olhar dele, atento, silencioso, faminto de pertencimento, que dizia mais do que qualquer palavra. Do outro lado da cidade, em uma propriedade cercada por muros altos, seguranças armados e jardins perfeitamente podados, havia um homem que não dormia há dias. Leonardo Santoro, um nome poderoso no mundo dos negócios, proprietário de empresas multinacionais, dono de cifras imensuráveis e de um coração em ruínas,
Desde a fuga do filho Gabriel, Leonardo havia se tornado uma sombra do homem que costumava ser. A cada ligação sem resposta, a cada noite sem notícias, sua mente se tornava um redemoinho de culpa e saudade. Ele revia cada instante em que esteve ausente, cada reunião, cada viagem, cada desculpa para não perceber o que estava diante dos seus olhos. O filho havia sumido, e ele só então começava a entender o porquê. A verdade, no entanto, começava a surgir pelas frestas. Foi durante uma conversa tensa com a governanta que o véu caiu. "Ele te contou, Sr. Leonardo", disse a mulher com os olhos marejados. "Mas o senhor nunca ouviu de verdade. Ele dizia que ela o trancava no quarto por horas, que gritava com ele, que dizia coisas horríveis, e depois sorria para todo mundo como se nada tivesse acontecido." Leonardo sentiu o sangue esvair-se do rosto. "Está dizendo que a Vanessa maltratava o Gabriel? Estou dizendo que ela o torturava emocionalmente e que ele fugiu não da sua casa, mas do abandono. O abandono do Senhor." O impacto dessas palavras o atingiu como um soco no peito. Vanessa, sua esposa, agora era apenas um nome amargo entre os dentes. Ele se lembrava de Gabriel tentando falar, de seus olhares calados, dos dias em que o menino desaparecia dentro do próprio silêncio. E agora, tudo fazia sentido. Ele não fugiu por rebeldia. Fugiu para sobreviver. Sem perder tempo, Leonardo contratou os melhores detetives particulares. Vasculhou hospitais, abrigos, câmeras de segurança. Toda a cidade foi rastreada. Dias se passaram, até que um envelope foi deixado em sua mesa, e dentro dele, uma única imagem: Gabriel, sentado na calçada de uma casa simples, com um avental no colo, rindo ao lado de uma menininha de cabelos cacheados. "Onde é isso?" ele perguntou, a voz embargada. O investigador, de forma objetiva, respondeu: "Zona Norte, comunidade do Jardim Belém. Essa mulher, Lorena, é a responsável por abrigar o garoto. Sozinha, mãe solteira, faxineira de escola pública." Leonardo olhou fixamente para a imagem por longos segundos. Aquela era a primeira vez, em anos, que via seu filho, sorrindo, sem os olhos assustados, sem o peso das palavras não ditas. "Eu quero vê-lo", disse se levantando. "Talvez não seja tão simples", alertou o detetive. "Ele pode não querer voltar. Talvez nem reconheça mais o senhor como figura de segurança." Leonardo abaixou os olhos. A dor era silenciosa, mas cortante. "Não quero forçá-lo a nada", respondeu. "Só quero olhar nos olhos do meu filho e dizer que dessa vez eu escutei." Enquanto isso, na casa pequena e acolhedora de Lorena, Gabriel não fazia ideia do turbilhão que se aproximava. Naquela noite, enquanto brincava com Melissa montando um quebra-cabeça antigo, riu com um riso leve e Lorena, que os observava da porta, sentiu que algo em sua vida estava mudando. Como se aquela presença improvável fosse, na verdade, uma resposta tardia do universo para tudo o que ela já suportara. Mas o destino, impiedoso e preciso, estava prestes a bater à porta. E nem Lorena, nem Gabriel estavam preparados para o reencontro que viria a seguir. Do outro lado da cidade, a manhã nascia tensa para Leonardo Santoro. O milionário agora caminhava por sua própria casa como um estranho entre mármores frios e obras de arte silenciosas. Nenhum quadro na parede, nenhuma escultura caríssima, nenhum luxo imensurável era capaz de preencher o vazio que crescia dentro dele desde que Gabriel desaparecera. Mas aquela manhã seria diferente. O peso do silêncio finalmente havia se rompido, e a verdade, cruel e nítida, havia sido revelada como um espelho estilhaçado. Leonardo encarava Vanessa, sua esposa, com os olhos opacos. Ela estava sentada à frente dele, em sua pose costumeira, perfeita, polida, impecável. Mas as palavras dela, carregadas de indiferença, o fizeram tremer de raiva. "Eu fiz o que era necessário, Léo", disse ela com frieza. "Aquele menino era um fardo, mimado, emocionalmente instável, e, francamente, você nunca teve coragem de discipliná-lo como devia." Aquelas frases caíram como lâminas afiadas. Ele já sabia. As peças estavam todas ali. Os relatos da governanta,
os olhares vazios de Gabriel, os dias em que o filho desaparecia dentro de si mesmo, as portas trancadas, os gritos abafados. E agora a confirmação direta dos lábios dela. Ela não se arrependia, pelo contrário, justificava. Leonardo não precisou gritar, não precisou quebrar nada. Apenas se levantou com a postura de um homem que, enfim, enxergava. Nosso casamento termina aqui, disse ele com voz firme. Você destruiu o que tínhamos, e eu permiti. Mas isso acaba agora. Estou pedindo o divórcio. E se tentar chegar perto de Gabriel de novo, vai lidar com tudo que meu nome e poder podem fazer para protegê-lo. Vanessa arregalou os olhos. Pela primeira vez, perdeu a pose. Você não pode estar falando sério. Estou mais sério do que estive em toda a minha vida, respondeu ele já caminhando para fora. Agora vou atrás do meu filho, o único que me importa nesta casa. Horas depois, um carro preto parava discretamente em uma rua estreita da zona norte da cidade. Leonardo desceu com passos lentos. O paletó elegante contrastava com o cenário simples ao seu redor. Paredes com tinta descascada, fios expostos, o som de vozes ao longe. Nada disso importava. Seus olhos estavam fixos na pequena casa à frente, aquela que aparecia na fotografia. A casa onde, segundo o detetive, Gabriel havia encontrado abrigo. Ele não se aproximou de imediato. Permaneceu ao lado do carro em silêncio, como se esperasse um sinal. E então, viu. Pela fresta do portão entreaberto, Gabriel surgiu. Estava sentado na calçada, os cabelos ao vento, uma camiseta simples e um ar tranquilo que Leonardo não via desde que o filho era pequeno. Melissa estava ao lado dele, rindo alto por alguma piada infantil. E foi quando Lorena apareceu, trazendo um cobertor e um copo de suco, como quem cuida de algo precioso. Gabriel a olhou, e ela, com ternura genuína, abaixou-se e envolveu o menino num abraço longo, profundo. Não era um gesto ensaiado, era instintivo, maternal. Um gesto que dizia, você está seguro, você é amado. Gabriel se permitiu. Encostou o rosto no ombro dela como uma criança cansada que finalmente pôde descansar. E Leonardo apenas observou. A cena silenciosa e tocante o desarmou por completo. Os olhos marejaram sem que ele percebesse. Era como se estivesse presenciando o que sempre desejou dar ao filho, mas nunca soube como. Amor sem exigência, acolhimento sem condição. E foi ali, parado diante daquilo tudo, que ele entendeu. Lorena não apenas havia dado abrigo ao seu filho, ela havia lhe devolvido a dignidade. Ela o havia tratado como um filho. E mais do que isso, Gabriel havia aceitado esse lugar ao lado dela. Leonardo não se aproximou. Não naquele instante. Sabia que sua presença poderia abalar algo frágil demais para ser interrompido. Ao invés disso, voltou ao carro, puxou o celular e ligou para o detetive. Continue acompanhando, mas mantenha distância, disse com a voz embargada. Eu preciso de um pouco mais de tempo. Antes de falar com ele, preciso me tornar alguém que ele queira ver. E desligou. Na calçada, o sol começava a se esconder por trás dos telhados. E Lorena, sem saber que era observada, sorriu ao ver Gabriel ajudar Melissa a juntar os brinquedos. Naquele lar improvável, o amor florescia. Mas do lado de fora, no silêncio de um pai arrependido, crescia também a promessa de redenção. Nos dias que seguiram, Leonardo Santoro não voltou àquela rua, mas sua mente permaneceu lá. A imagem de Lorena ajoelhada na calçada, envolvendo Gabriel nos braços como se fosse sangue do seu sangue, não lhe saía da cabeça. Era como se aquela mulher, de olhar firme e coração silencioso, tivesse atravessado alguma camada espessa do seu orgulho, sem ao menos saber. Ele poderia ter aparecido, batido à porta, dito que era o pai de Gabriel e exigido seu retorno. Tinha poder, influência, meios legais para levar o filho de volta. Mas não. Leonardo percebeu que esse tempo havia passado. Não se tratava mais de autoridade. Tratava-se de merecimento. E ele sabia, ainda não era digno de olhar Gabriel nos olhos. Foi então que tomou uma decisão. Quero que descubra tudo sobre ela, disse ao investigador particular, entregando o nome rabiscado em um papel. Lorena Dias.
Quero saber quem é, de onde veio e por que um menino como meu filho encontrou nela um lugar seguro, quando eu não fui capaz. O detetive acenou com um leve aceno de cabeça. E em poucos dias, a vida de Lorena começou a ser desdobrada em relatórios, documentos e fotos antigas sobre a mesa de Leonardo. Filha de uma costureira que morreu cedo, Lorena havia sido criada pela avó, numa casa humilde no interior. Aos 17 anos, engravidou de um rapaz que prometeu mundos, mas sumiu antes do primeiro ultrassom. Sozinha, rejeitada pela família do pai da criança e enfrentando o preconceito do bairro onde morava, mudou-se para a cidade grande com uma mala de roupas, uma filha nos braços e o sonho de um recomeço. Conseguiu emprego como faxineira numa escola pública, trabalhando à noite para não deixar Melissa sozinha durante o dia. Alugou uma casa pequena, dividida entre frestas e vazamentos, mas pagava o aluguel sempre em dia. Nunca pediu ajuda, nunca reclamou. Nos registros, nenhum processo, nenhuma denúncia, nenhuma dívida. Apenas uma série de contratos de trabalho temporário, salários mínimos e recibos de aluguel pontuais. Mas foi nas entrelinhas que Leonardo começou a enxergar a verdadeira grandeza. Um relatório trazia um relato da diretora da escola, onde Lorena limpava os corredores. Ela sempre chegava antes do horário, com um sorriso discreto. Uma vez, encontrei ela lendo um livro de matemática com a filha, sentada no chão da cozinha, tentando entender a matéria para ajudar nos deveres. Nunca faltou. Nunca pediu aumento. E mesmo assim, ofereceu abrigo a um menino desconhecido em plena madrugada chuvosa. Em outro documento, uma vizinha dizia: ela divide o que tem. Já a vi dar sopa para menino de rua na calçada, emprestar o ventilador velho para uma vizinha doente e ainda sorrir como se fosse ela quem estivesse recebendo ajuda. Leonardo se viu diante de algo que jamais imaginou encontrar naquela busca: admiração. Lorena era tudo o que o dinheiro não comprava: resiliência, generosidade, instinto de proteção. Era uma mulher ferida pelo mundo, mas que não permitira que a dor a tornasse amarga. Pelo contrário, sua dor a tornara forte. Capaz de acolher um garoto perdido sem perguntar nada, sem exigir explicações, apenas porque sentiu que ele precisava. E agora esse garoto era seu filho. Leonardo fechou a pasta de documentos com os olhos marejados. Sentou-se em sua cadeira de couro e encarou o vazio de sua mansão. Quantas vezes ele havia se cercado de gente por conveniência? Quantas vezes havia confundido luxo com cuidado, presente com presença? Agora, tudo isso lhe parecia ridiculamente pequeno diante da grandeza de uma mulher que, com tão pouco, entregava tudo. Lorena, a mulher que acolheu seu filho com as mãos nuas, mas o coração cheio. A mulher que o fez sentir pela primeira vez vergonha de tudo o que tinha. A mulher que, mesmo sem saber, começava a ocupar um espaço em sua mente que nenhuma outra havia ocupado antes, não pela aparência, não pela conveniência, mas pelo que ela era, sem esforço algum. Leonardo se levantou, respirando fundo. Sabia que não podia simplesmente aparecer e exigir sua presença na vida dela. Precisava merecer, ganhar a confiança do filho, mostrar que mudara, mostrar que aprendeu a enxergar de verdade. Mas, acima de tudo, precisava encontrar uma forma de agradecer a mulher que havia salvado Gabriel, mesmo que ela não soubesse que havia feito isso. A tarde caiu com um tom estranho naquele domingo. O céu, embora claro, parecia carregado de uma melancolia que Lorena não sabia explicar. Era como se o vento estivesse mais silencioso, como se o tempo estivesse hesitando em passar. Dentro de casa, Melissa estava mais quieta do que o normal. Não correu pelos corredores, não insistiu para assistir desenho, apenas ficou encolhida no sofá, com as bochechas coradas e os olhos vidrados, como se algo dentro dela pedisse silêncio. Lorena percebeu no mesmo instante. O instinto de mãe é afiado como navalha. Ao tocar a testa da filha, o calor assustador fez seu coração disparar. "Meu amor, você tá com febre." Melissa apenas murmurou algo ininteligível e se aninhou mais ainda no cobertor. Lorena não perdeu tempo. Pegou o termômetro, buscou o remédio que tinha na caixinha de primeiros socorros e tentou manter a calma. Gabriel apareceu na porta da cozinha,
observando de longe com os olhos aflitos. Ele nunca a tinha visto assim, inquieta, ansiosa, aflita de verdade. "O que aconteceu?" ele perguntou, já se aproximando. "A Melissa tá com febre alta e tá com os olhinhos fundos. Tá muito quente, Gabriel." Ele olhou para a menina que agora dormia em sono agitado, suando frio, murmurando palavras desconexas. "Eu vou com você se quiser levar no hospital", disse ele prontamente. "A gente vai a pé, ou eu tento pedir ajuda para o vizinho." Lorena engoliu seco, tentando manter a compostura. Seu coração batia acelerado, mas sua voz saiu firme. "Eu vou levar, sim. Preciso que me ajude a pegar os documentos dela. Estão na gaveta da cômoda, a do meio." Gabriel correu, obediente. Pouco tempo depois, os dois já estavam na rua. Ela com Melissa nos braços, ele ao lado, carregando a mochila com os papéis e um cobertor extra. Pegaram um ônibus até a UPA mais próxima. A espera foi longa. O saguão estava cheio. O calor abafado e o som intermitente de pessoas tossindo fazia o tempo arrastar-se com angústia. Quando finalmente foram chamados, Lorena entrou carregando Melissa como se fosse parte do seu corpo. O médico examinou, pediu exames, fez perguntas. E então veio o silêncio. "A pequena está com uma infecção viral severa. Precisamos internar. Ela está desidratada, com febre persistente e muito abatida. Vamos fazer exames mais específicos para investigar a origem." Lorena sentiu o chão faltar. Não podia perder o controle. Mas a imagem da filha sendo levada numa maca por enfermeiras com um olhar de pressa a desmoronou por dentro. "Eu posso ficar com ela?" perguntou com voz embargada. "Claro. Vamos dar entrada na internação agora." Enquanto preenchia os papéis, Gabriel se manteve por perto, sentado num canto da recepção, mãos entrelaçadas, a cabeça baixa, como se carregasse a dor dela. Quando Lorena se aproximou, com os olhos vermelhos e os ombros pesados, ele apenas a olhou e disse: "Ela vai ficar bem. A Melissa é forte, igual você." Ela quis sorrir, mas não conseguiu. Apenas assentiu e sentou-se ao lado dele. Naquela noite, Lorena e Gabriel não voltaram para casa. Dormiram numa poltrona dura ao lado da cama de Melissa, ouvindo o bip constante das máquinas, vigiando a respiração fraca da menina. Lorena segurava sua pequena mão com toda a força do mundo. Na manhã seguinte, a movimentação no hospital parecia mais acelerada. O corredor da pediatria fervilhava de crianças tossindo, médicos apressados e pais com os olhos carregados de noites mal dormidas. Melissa havia sido levada para uma nova triagem e Lorena, sentada na dura cadeira de plástico da recepção, mantinha os dedos entrelaçados, as unhas pressionando a palma da mão, como se aquele gesto pudesse impedir seu mundo de desabar. Gabriel estava ao lado dela em silêncio. Seus olhos corriam entre os rostos, atento, ansioso, como se sentisse que algo prestes a acontecer pairava no ar. E ele estava certo. Minutos depois, uma enfermeira de jaleco claro aproximou-se, segurando uma prancheta. "Precisamos de um depósito inicial no valor de R$ 1.300 para continuar com os exames e iniciar o tratamento. Inclui medicação intravenosa, exames laboratoriais e o leito de observação." Lorena sentiu o corpo inteiro estremecer. Ela pegou sua bolsa com mãos trêmulas, abriu a carteira sabendo exatamente o que encontraria. Uma nota de 50, outra de 20 e algumas moedas. R$ 72. Era tudo o que tinha. Seu salário só cairia dali a 6 dias. Eu posso pagar depois", ela disse com a voz embargada. "Eu só tenho isso agora, por favor, ela só tem 6 anos. A enfermeira hesitou. Seu olhar era gentil, mas os protocolos eram rígidos. Lorena continuou: "Em alguns dias, eu trago o restante. Eu juro. Só não deixem minha filha sem atendimento." Estava à beira das lágrimas, tentando segurar a dignidade no tom da voz, quando uma voz grave e firme cortou o corredor. "Eu pago." O tempo pareceu parar. Lorena se virou e ali, parado à entrada da recepção, um homem alto, elegante, com os cabelos escuros ainda úmidos da chuva, segurava o paletó dobrado sobre o braço. Seus sapatos impecáveis brilhavam sob a luz do hospital, mas o que mais chamava a atenção era o olhar.
firme, decidido e emocionado. O homem se aproximou sem hesitação, passando por Lorena e Gabriel com a certeza de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Parou diante da recepcionista e estendeu um cartão metálico. "Coloque tudo em meu nome", disse com autoridade serena. "Quarto, medicamentos, exames, alimentação, o que for necessário." A recepcionista ficou sem reação por alguns segundos, mas começou a digitar com pressa. "O senhor tem algum grau de parentesco com a paciente?" O homem desviou o olhar lentamente, encontrando os olhos arregalados de Gabriel. O menino estava imóvel, o corpo tenso, como se seu mundo estivesse sendo redesenhado em tempo real. Ele olhou para aquele homem com o coração acelerado, tentando entender se aquilo era um sonho, uma ilusão ou a verdade. O homem respirou fundo, engolindo a emoção que ameaçava transbordar em sua voz. "Sim", disse por fim, os olhos fixos em Gabriel. "Tenho, sim." Lorena não conseguia se mover. O coração batia tão alto que parecia ecoar nos corredores. Gabriel olhou para ela, depois para o homem à sua frente. Havia uma mistura de confusão, surpresa e algo mais, uma lembrança esquecida, uma conexão silenciosa. "Papai?" Gabriel perguntou quase num sussurro, a voz frágil como vidro. Leonardo fechou os olhos por um segundo, vencido pela força da palavra, e então se ajoelhou. "Sim, filho, sou eu." Gabriel não correu, não pulou em seus braços, mas seus olhos se encheram de lágrimas, e ele deu um passo hesitante, depois outro, até que estava diante do homem que tantas vezes sentiu falta, e agora estava ali, real, presente, dizendo com os olhos tudo o que nunca teve coragem de dizer com a boca. Lorena ainda não entendia completamente, mas uma coisa estava clara. Aquele homem era o pai de Gabriel. E estava ali não por acaso. Estava ali porque finalmente tinha aprendido a ver. E enquanto as enfermeiras davam continuidade aos procedimentos, enquanto Melissa era levada para a ala de observação com todo o cuidado, algo mudava também naquele corredor frio de hospital. Gabriel estava seguro. Melissa estava amparada. E Lorena não estava mais sozinha. E pela primeira vez, 3 histórias diferentes começavam a se entrelaçar. Lorena olhava fixamente para o homem ajoelhado diante de Gabriel. Sua respiração estava entrecortada, o coração batendo forte, como se sua mente tentasse acompanhar os fragmentos daquele momento impossível. As palavras de Gabriel ainda ecoavam no ar. "Papai", e pareciam impossíveis de serem absorvidas. Ela deu um passo à frente instintivamente, colocando o corpo um pouco à frente do menino, não como defesa, mas como impulso natural de quem se acostumou a proteger. "Me desculpe, senhor", disse ela, com a voz embargada e o olhar firme. "Mas eu não posso aceitar algo assim. Eu não o conheço, não sei suas intenções, e mesmo que seja o pai dele, não posso permitir que banque tudo isso como se fosse natural." Ela respirou fundo, tentando manter a compostura diante da situação que a esmagava por dentro. Gabriel a observava em silêncio, e Leonardo também. "Diante das circunstâncias", continuou ela, com os olhos úmidos, mas sem perder a dignidade na voz, "aceito isso apenas como um empréstimo. Eu vou lhe pagar cada centavo assim que puder, eu juro." Leonardo se levantou com calma, os olhos fixos nela. Havia algo no seu olhar que não era altivez, nem condescendência. Era respeito. "A senhora não me deve nada", disse ele, com voz grave e sincera. "Pelo contrário, sou eu quem tem uma dívida com a senhora." Lorena franziu levemente a testa confusa. "A senhora salvou meu filho", continuou ele, "quando ele mais precisou. Quando estava sozinho, com frio, fugindo de um lugar onde ninguém o enxergava, a senhora o acolheu. Não perguntou nome, não exigiu nada, apenas o tratou como um filho." Ele olhou para Gabriel com os olhos marejados. "A senhora fez o que eu, com todo o meu dinheiro, não consegui fazer. Enxergou o meu filho de verdade." Lorena permaneceu em silêncio. Não sabia o que responder àquela gratidão. Estava tão acostumada a ser invisível que aquela reviravolta parecia um sonho absurdo,
Leonardo virou-se então para Gabriel. Ajoelhou-se de novo, mas agora com outra energia. Era um homem que sabia que não poderia recuperar o tempo perdido, mas que, mesmo assim, estava disposto a tentar. Filho, sua voz quebrou por um segundo. A Vanessa. Ela foi embora. Não está mais lá. Ela não vai mais te machucar. Eu sei que demorei. Sei que você tentou me contar e eu não escutei. Mas eu sei agora. E isso nunca mais vai se repetir. Gabriel ficou imóvel. Suas mãos tremiam levemente, e seu rosto estava carregado de emoções contidas demais para um menino da sua idade. Você mandou ela embora? Ele sussurrou. Leonardo assentiu, os olhos fixos no filho. Pedi o divórcio. Assinei os papéis ontem. Ela não vai voltar. Prometo a você, de pai para filho, nunca mais ninguém vai te tratar como um peso. O silêncio entre eles foi como um abraço não dado. Gabriel não pulou nos braços do pai. Não naquele momento. Mas seus olhos, antes fechados em desconfiança, começaram a se abrir. Como se pela primeira vez em muito tempo ele quisesse acreditar. Lorena observava tudo de perto, o coração dividido entre o medo de perder o menino que se tornara parte de sua vida, e a esperança de que ele estivesse, enfim, encontrando o lugar de onde jamais deveria ter sido afastado. E então, num gesto silencioso, Gabriel segurou a mão do pai. Não disse nada. Mas Leonardo entendeu. E Lorena também. Que naquele corredor de hospital, onde a dor e a cura se encontravam todos os dias, uma nova ponte começava a ser construída. Não entre dois mundos, mas entre três corações, dispostos a reconstruir. Durante os dias em que Melissa permaneceu internada, o tempo se dividiu em pequenas vitórias silenciosas. A febre cedeu, os olhos voltaram a brilhar. A cor foi retornando lentamente às bochechas. E com cada sinal de melhora, Lorena sentia o coração voltar a bater no ritmo certo. Mas nem por um segundo ela se afastou da filha. Dormiu em cadeiras duras, alimentou-se com lanches improvisados e vigiou cada respiração de Melissa como uma sentinela que não podia cair. Ao lado dela, firme como um escudo, estava Gabriel. Ele não saiu do hospital, não por medo, mas por escolha. Ficava sentado ao lado de Lorena nos corredores, puxava conversa para distraí-la, buscava copos d'água, avisava as enfermeiras quando notava algo estranho nos monitores. Gabriel tornara-se, naquele período, uma extensão silenciosa da força de Lorena. E era visível. Cada gesto dele carregava gratidão. Cada olhar, um afeto tão profundo que já não cabia nas palavras. Do lado de fora, Leonardo visitava todos os dias. Entrava discretamente no quarto com flores, livros de colorir, revistas de palavras cruzadas e frutas frescas. Trazia sempre alguma coisa, mas não era isso que o tornava presente. Era o jeito como ele se sentava perto da cama de Melissa, o modo respeitoso com que falava com Lorena, a delicadeza com que se dirigia ao filho, a paciência, a escuta. Ele já não era o homem que Gabriel conhecera. Algo nele estava diferente, mais leve, mais humano, e em silêncio, Leonardo sabia. Lorena havia dado ao seu filho em poucos meses algo que ele, com toda a sua fortuna e boas intenções, jamais soube dar: amor. Não amor como palavra bonita estampada em cartões, mas o tipo de amor que se faz com presença, com acolhimento, com comida quente à noite e uma mão que toca a testa na madrugada. Lorena havia se tornado para Gabriel tudo o que ele precisava, e Leonardo não sentia ciúmes disso, sentia admiração, respeito e, cada vez mais, algo que ia além. No dia em que Melissa recebeu alta, o céu estava limpo e o sol surgia tímido entre nuvens leves. Lorena arrumava a mochila da filha com calma. Melissa sorria, ainda frágil, mas animada. Gabriel segurava sua mão o tempo todo, como se a doença tivesse fortalecido um laço que já era inquebrável. Quando desceram pela recepção do hospital, prontos para voltarem para casa, Lorena parou, surpresa. Diante da entrada principal, um carro preto de luxo os aguardava. Motorista de terno, luvas claras e a porta traseira já aberta.
Lorena parou no mesmo instante. "O que é isso?" murmurou confusa. Leonardo desceu do carro. Estava ali com um leve sorriso nos lábios e uma serenidade no olhar. "É só uma carona", disse gentilmente. "Não quero invadir o espaço de vocês. Só achei que depois de tudo que passaram, não mereciam voltar para casa de ônibus, carregando sacolas e preocupações. Só isso." Lorena hesitou. Olhou para Melissa, depois para Gabriel, que a observava com um brilho nos olhos. Não havia arrogância no gesto. Não era exibicionismo. Era cuidado. Era alguém tentando, do seu jeito, retribuir o que jamais conseguiria com palavras. "Tudo bem", disse Lorena por fim, "mas só como carona." Leonardo sorriu, abrindo mais a porta. "Só como carona, eu prometo." Gabriel ajudou Lorena a entrar com Melissa nos braços. Quando o carro se pôs em movimento pelas ruas da cidade, com o som suave da cidade do lado de fora, algo mudou dentro deles. Não era apenas um retorno para casa. Era o início de algo maior. Porque às vezes, o destino coloca pessoas no nosso caminho não por acaso, mas porque sabe que, juntas, elas têm o poder de reconstruir o que o mundo quebrou. Era uma tarde serena de domingo. O céu limpo, o vento morno e o som suave das risadas infantis se espalhando pelo quintal da pequena casa como uma melodia feliz. Lorena, sentada na sombra da árvore, observava Gabriel e Melissa correndo descalços pela grama. Eles haviam construído um mundo só deles, com regras que só crianças conhecem. Um mundo onde a dor do passado não entrava e o futuro era uma brincadeira em construção. Gabriel corria atrás de Melissa com uma garrafinha d'água improvisada como pistola. Ela gritava entre risos, os cachos saltando no ar, até tropeçar suavemente no colo de Lorena, que a envolveu com um abraço e um beijo na testa, num gesto automático de amor. Foi então que o som da tranca do portão os fez olhar. Leonardo estava ali, parado com um sorriso tímido e um buquê improvisado de margaridas frescas nas mãos, compradas na floricultura da esquina. Antes que qualquer um pudesse dizer algo, Melissa correu até ele, com a leveza de quem não conhece barreiras emocionais. "Olha, mamãe, é o pai do Gabriel!" gritou, pegando Leonardo pela mão com uma naturalidade comovente. E então, em voz alta, cheia de doçura e ingenuidade, ela completou: "Gabriel já tem um papai, e eu já tenho uma mamãe. Seria legal se vocês dois ficassem juntos. Aí eu e o Gabriel teríamos um papai e uma mamãe." Foi como se o mundo parasse por um segundo. Lorena arregalou os olhos, surpresa, sem saber onde esconder o rubor que tingia suas bochechas. O silêncio caiu como um cobertor macio sobre os três, quebrado apenas pelo barulho dos pássaros no fundo. Gabriel e Melissa se entreolharam, cúmplices, como se compartilhassem um plano secreto. E então, Leonardo quebrou o silêncio com leveza. "Até que não seria uma má ideia", disse ele com um sorriso travesso, entrando no quintal com passos leves. O riso das crianças preencheu o ambiente. Lorena abaixou os olhos, sem conseguir conter o sorriso tímido. Havia algo naquele momento que não podia ser explicado com palavras. Era como se todas as peças lentamente estivessem se encaixando no lugar certo. Depois daquele dia, Leonardo passou a ser presença constante. Aparecia todo fim de tarde, mesmo que fosse só para perguntar se Melissa precisava de mais lápis de cor, ou se Gabriel queria ajuda com a lição. Às vezes trazia frutas, outras livros, e em muitas delas não trazia nada além de si mesmo, e isso já era suficiente. A rotina ganhou um novo ritmo, Gabriel mais leve, Melissa mais feliz, e Lorena, surpreendendo-se com a saudade que sentia das visitas de Leonardo quando ele não aparecia. O homem que um dia fora apenas o pai ausente de um menino ferido, agora se tornava parte da paisagem dos seus dias e do som que preenchia suas noites. Então, numa terça-feira qualquer, quando Lorena voltou para casa após um turno exaustivo, os ombros doendo, a mente cheia, ela parou na porta. O cheiro, o aroma do tempero fresco, do arroz no ponto, do molho quente sobre o fogão. Abriu a porta devagar e encontrou a cena que a fez parar de respirar por um instante. A mesa estava posta com todo o carinho do mundo.
Guardanapos dobrados, suco de laranja recém-espremido, 3 pratos alinhados com talheres brilhando. Gabriel e Melissa já estavam sentados, de mãos dadas, rindo de alguma piada secreta. Leonardo estava de pé, ao lado da cadeira central, a dela, vestindo uma camisa simples, as mangas dobradas até o antebraço, o sorriso mais sereno do que nunca. "Boa noite, Lorena", disse ele. "A janta está pronta. Mas hoje não é só um jantar." Ela entrou ainda atônita. Largou a bolsa no canto, os olhos fixos naquela cena surreal. Era como se alguém tivesse invadido seu mundo cansado e o preenchido com algo novo. Algo que ela nem sabia que estava sentindo falta. Leonardo puxou a cadeira para ela. "Senta, por favor." Ela se sentou. Melissa apoiou o queixo na mão, ansiosa. Gabriel tinha um brilho nos olhos que Lorena não via desde que ele chegara à sua porta, meses atrás. Leonardo respirou fundo. Pegou uma pequena caixinha de madeira que estava no centro da mesa. Nada chamativo, nada de joalheria. Apenas simbólico. "Lorena", começou ele com a voz baixa, mas cheia de verdade. "Se você me aceitar, eu quero fazer parte disso aqui. Não só como pai do Gabriel, mas como alguém que respeita a mulher que você é, que se apaixonou pela sua força, pelo seu jeito de amar, pela sua coragem de cuidar de alguém que o mundo abandonou." Ela o olhava, sem saber o que dizer. "Eu não sei se posso ser o que você espera", ele continuou. "Mas sei o que quero estar aqui. Quero acordar com o cheiro do seu café. Quero te ajudar com a lição da Melissa. Quero ser o primeiro a chegar quando o Gabriel tiver uma apresentação na escola. Quero fazer parte da sua vida, não como hóspede, como família." Silêncio. Melissa mordeu o lábio, ansiosa. Gabriel sorriu com os olhos. E Lorena sentiu seu mundo girar. Um mundo que, por tanto tempo, foi construído sozinha. E agora alguém oferecia não apenas abrigo, mas um futuro. Ela pegou a caixinha com as mãos trêmulas. Abriu. Dentro não havia anel. Havia um bilhete simples, escrito à mão. "Família é onde o coração encontra descanso. Me deixa descansar com vocês?" Lorena sorriu. E naquele sorriso a resposta já estava dada. Nem tudo na vida vem envolto em laços de fita. E por mais que a rotina de Leonardo começasse a se moldar em torno de novos afetos, novos hábitos e um futuro que antes ele jamais havia ousado imaginar, o passado, como sempre, não se deixava enterrar tão fácil. Era uma noite silenciosa. Gabriel já havia se recolhido. Melissa dormia no quarto cor-de-rosa, com suas pulseiras de miçanga alinhadas na mesinha de cabeceira. E Lorena, após um dia cansativo, havia adormecido no sofá, com um livro aberto sobre o peito. Enquanto isso, Leonardo estava em seu escritório. O ambiente luxuoso, com móveis de madeira escura, estantes repletas de livros e uma lareira acesa, contrastava com o leve sorriso que se formava em seu rosto. Ele encarava a foto mais recente sobre a mesa. Gabriel sorrindo ao lado de Melissa, os dois lambuzados de chocolate com Lorena atrás deles, rindo com os olhos semicerrados. Um retrato simples, mas para ele era um símbolo de algo grandioso. Estava ali, perdido na ideia de um amanhã mais leve, quando a porta se escancarou. Vanessa. A presença dela rompeu o ar do cômodo como um trovão abafado. Seus cabelos estavam presos de forma descuidada, o batom borrado nas bordas, e os olhos. Os olhos ferviam de uma mistura de raiva e incredulidade. "Ah, então é isso?" ela disse, com o tom cortante de uma lâmina. "Está de romance com aquela mulherzinha?" Leonardo não se levantou. Apenas cruzou os braços com calma, os olhos firmes. "Aquela mulher salvou o meu filho de morrer. Por sua culpa." Vanessa riu. Um riso amargo, debochado, que ressoou pelas paredes revestidas de silêncio. "Você está ridículo, Leonardo. Correndo por aí brincando de casinha com uma faxineira? Uma mulher que limpa banheiros enquanto você se desfaz de tudo o que construímos?" Ele se levantou lentamente, sua presença imponente mesmo sem levantar a voz. "Sim, ela é uma faxineira. E antes que você tente transformar isso em insulto, deixe-me te lembrar. Ela é uma mãe. Uma mulher que não falha, que aparece para a filha todos os dias, que cuida,
que protege, que me ensinou mais sobre amor, força e dignidade em 3 semanas do que você foi capaz em 5 anos ao meu lado. Os olhos de Vanessa se estreitaram. Então é isso? Vai escolher ela em vez disso? Em vez de mim? Leonardo se aproximou um passo e, sem hesitar, respondeu: estou escolhendo a mim mesmo, minha paz, minha voz, e acima de tudo estou escolhendo meu filho. E sim, estou escolhendo ela, a mulher que vive com as mãos calejadas e a dignidade intacta. Vanessa o encarava com a respiração pesada. Seu rosto, antes orgulhoso, parecia agora desmoronar aos poucos. Os lábios tremiam. Você a ama? Sim, disse ele com firmeza. Eu a amo. Ela exalou, como se a palavra fosse uma punhalada no peito. E por um segundo, a vulnerabilidade que ela escondia sob camadas de arrogância transpareceu. Caminhou até o bar e se serviu de uma dose generosa de uísque. A mão tremia. Eu nunca quis ser o vilã, murmurou. Leonardo suspirou. Não havia raiva em seu tom, apenas uma verdade mansa. Eu sei. Você só esqueceu como se sente ser uma pessoa de verdade. Esqueceu o que é ter um coração. Ela olhou para o copo por alguns segundos, como se quisesse encontrar ali alguma resposta que a justificasse. Mas não havia. Apenas silêncio. Ela tem algo que eu nunca tive, disse ela com voz rouca. Leonardo inclinou levemente a cabeça. Você quer dizer uma filha que a ama pelo que ela é? Vanessa ergueu os olhos, um brilho de mágoa, mas não disse nada. Ele deu meia volta, pegando o paletó e seguindo até a porta. Estou indo, para a vida que escolhi. E desta vez eu não estou fugindo, estou caminhando em direção a ela. Vanessa não o impediu, não pediu desculpas, não gritou. Apenas o observou como quem vê um navio partir do cais, levando embora algo que nunca soube valorizar. Quando ele chegou à porta, a voz dela, mais baixa do que nunca, o alcançou como um sussurro. Diga a ela. Ela hesitou. Que ela tem sorte. Leonardo se virou, os olhos doces e firmes. Não, eu é que tenho sorte. E então ele saiu. Na chuva, no barulho, no incerto. Mas naquela noite, pela primeira vez, Leonardo não olhou para trás, porque havia finalmente entendido que felicidade não se constrói com status, mansões ou contas bancárias. Felicidade se constrói com coragem, verdade e um amor que sabe permanecer, mesmo quando tudo o mais falha. E naquela noite, enquanto todos dormiam na humilde casa de Lorena e chuva caía lá fora, batidas na porta, ecoaram: Lorena, sou eu. Abre a porta, por favor. Imediatamente Lorena abriu a porta, e lá estava Leonardo encharcado da chuva. Não podia mais esperar. Eu vim para te pedir que se case comigo. Sou uma faxineira e você um homem muito rico, disse ela, com a voz embargada. Leonardo se aproximou. Eu sempre tive tudo, Lorena, dinheiro, viagens, luxo, mas nunca tive uma casa que parecesse meu lar. Lorena o encarou. O peso de cada noite sem dormir, cada palavra não dita, cada sentimento enterrado, ameaçando se libertar. Esta casa é pequena, é o suficiente, ele disse. Aqui está cheio de amor. Seus olhos suavizaram, eu tinha tudo. Ele repetiu sua voz mais gentil agora. Eu simplesmente não tinha uma família. Uma pequena voz os interrompeu. Melissa e Gabriel. Ambos parados na porta esfregando os olhos. Leonardo se ajoelhou. Ei, meus amores, eu trouxe chocolates. Melissa e Gabriel correram para os braços dele, envolvendo seu pescoço com força. Você vai ficar para sempre? Perguntou Gabriel. Leonardo olhou para Lorena. Ela assentiu. Ele sorriu através das lágrimas. Sim, garoto. Para sempre parece bom. 2 meses depois, em uma manhã fria de sábado, o parque estava cheio de famílias e cachorros. Risos e o cheiro de comida fresca, Gabriel e Melissa corriam. Lorena virou e pegou Leonardo olhando para ela. Ele sorriu e disse: Obrigado. Ela sorriu de volta. Pela primeira vez em sua vida, ele não precisava de um palácio para se sentir como um rei. Ele só precisava deles. Às vezes, as vidas mais ricas são construídas não com riqueza, mas com gentileza, honestidade e coragem para escolher o amor em vez do medo.
Lorena, uma faxineira, não tinha nada a oferecer além de um sofá, uma xícara de água morna e um coração tranquilo, cheio de dignidade. E era exatamente disso que Leonardo precisava para encontrar a única coisa que seu mundo nunca lhe deu: um lar. O tempo passou como sempre passa, silencioso, impiedoso e revelador. Mas naquela casa simples, de paredes gastas e memórias recém-nascidas, o tempo não levou embora o que foi construído com verdade. Pelo contrário, fez florescer. Gabriel agora dormia num quarto só dele, com livros empilhados no criado mudo, pôsteres colados tortos na parede e um calendário onde riscava os dias até as férias. Melissa crescia rápido demais, cheia de perguntas e planos mirabolantes, convencida de que poderia vender pulseiras, pirulitos e abraços, tudo ao mesmo tempo, para ficar rica e comprar uma cama cheia de estrelas. Lorena? Bem, Lorena continuava sendo Lorena. A mulher de passos firmes e alma tranquila. Continuava acordando cedo, preparando o café com cuidado e verificando se as mochilas estavam prontas. Mas agora, algo nela era diferente. O peso nos ombros parecia mais leve, o olhar mais sereno. Ela já não precisava correr tanto para sobreviver, porque finalmente estava vivendo. E Leonardo? Leonardo se acostumou a pendurar o terno, a deixar os sapatos na porta, a lavar a louça enquanto Melissa contava como foi a aula de artes. Descobriu que preparar lancheira podia ser mais satisfatório que assinar um contrato milionário. Que o riso da filha de Lorena ao recebê-lo com um Papai Léo, depois de um dia difícil, era o maior bônus que já havia ganhado. Ele não deixou de ser quem era. Continuava um homem de negócios, dono de empresas e imóveis, mas agora também era marido, pai, presente. E isso, ele descobriu, era sua maior fortuna. Os domingos tornaram-se sagrados. Nada de reuniões, nada de celulares, apenas tempo. Tempo para estar, tempo para amar, tempo para existir ao lado de quem importava. A casa pequena ficou apertada, é verdade, mas não no sentido ruim. Ficou apertada de vida, de gente, de cheiro de pão assando, de brinquedos espalhados pelo chão, de riso vindo do quintal. E quando chovia, ainda dava para ouvir as gotas batendo nas telhas, como naquele dia em que Leonardo apareceu encharcado, com o coração nas mãos. Às vezes, os vizinhos ainda cochichavam. Você acredita? Ela casou com aquele homem riquíssimo. Mas Lorena sorria em silêncio. Porque o que ninguém entendia era que ele também teve sorte. E muita. Certa noite, antes de dormir, Gabriel encostou-se na porta do quarto e observou Lorena dobrando as roupas limpas. Mãe, disse com voz baixa. Ela olhou. Obrigado por me deixar ficar naquela noite. Ela se aproximou e tocou seu rosto, os olhos marejando de emoção. Eu não te deixei ficar, meu filho. Deus te mandou para mim, e eu nunca mais deixei você ir. Gabriel sorriu, fechando os olhos. Na sala, Leonardo assistia à cena de longe, segurando a pequena Melissa já adormecida no colo, o coração cheio, a vida repleta. Porque o que começou com um abrigo improvisado, uma toalha quente e um sofá velho, se transformou na mais improvável das histórias. Uma mulher invisível para o mundo, um garoto fugindo da dor, um homem que tinha tudo, exceto o essencial. E juntos construíram o que muitos jamais encontram, um lar. Não um lugar perfeito, mas um lugar onde existia espaço para os erros, para o perdão, para os recomeços e, acima de tudo, para o amor. E é assim que termina essa história, com uma casa simples, cheia de riso, com um amor improvável, mas real, com um sofá gasto e corações inteiros, porque às vezes, tudo o que a gente precisa para ser feliz é coragem para abrir uma porta e permitir que o amor entre, mesmo que venha encharcado de chuva. E então, o que você achou da história de Lorena e Leonardo? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima.